A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês, são inscritos. Iremos começar o culto nesta madrugada, 27/2/2026, sexta-feira, mês de fevereiro, somente para os inscritos, somente para vocês que são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. E somente para vocês que são dizimistas e ofertantes, e somente para vocês que ajudam sempre essa obra. Vamos começar o culto nesta madrugada, culto completo nesta madrugada, continuando em Atos, continuando nos ensinamentos do Atos. O apóstolo Paulo, os acontecimentos na vida de Paulo. DC 34, a convenção. DC 36, a viagem a Tasso para anos em silêncio. DC 46, a via para Antioquia. DC 47, 48, a primeira viagem missionária. DC 48, o concílio de Jerusalém AT 15. DC 49, textos aos Gálatas. DC 50, 51, a segunda viagem missionária. DC 53, a terceira viagem missionária. DC 59, a viagem para Roma. DC 64, o martírio. Nós vamos saber o que é essa ilustração aí. Ilustração. Um documento do século II descreve Paulo como um homem de estatura pequena, calvo, de pernas tortas, com sobrancelhas interligadas, nariz um tanto recurvado. No entanto, este homem, inexpressivo como pessoa, segundo a CO 1010, além de destemido defensor e pregador do Evangelho, era ao mesmo tempo um amigo compassivo e amoroso dos novos convertidos. CF 1 TS 2:11-13. O apóstolo Paulo surge como a personagem mais importante da igreja primitiva. O inicialmente perseguidor transformou-se num promotor agressivo do Evangelho. Paulo liderou o processo que culminou com a explosão da igreja primitiva, para além do judaísmo no interior da sociedade gentia. Decorridos alguns anos de sua convenção, Paulo foi convidado por Barnabé para dividir com ele a liderança de uma congregação predominantemente gentia formada em Antioquia. Depois de algum tempo, os dois conduziram um grupo de missionários com a intenção de compartilhar Cristo com todo o mundo mediterrâneo. O sucesso de Paulo na convenção de gentios fez crescer questões preocupantes sobre o relacionamento entre o cristianismo e o judaísmo, e o relacionamento de gentio com cristãos judeus. Paulo sustentava a total aceitação dos cristãos gentios, sem que fosse exigido deles seguir os costumes judaicos. Trabalhou também o significado integral do evangelho cristão, sua relação com as revelações do Antigo Testamento, suas cartas, particularmente aos Romanos e aos Gálatas, demonstra que o elemento fundamental em ambos os testamentos é o dom da graça, da justiça concedida gratuitamente por Jeová e declarada tão somente pela fé e não das obras. Isso mesmo, quem não tiver fé não é nada. Que adianta a pessoa ter obra, mas não tem fé? Não adianta nada. Que adianta a pessoa ter obra, mas não tem fé? A fé sem obra é morta. E obra sem fé é morto também. Que adianta fazer obra? Não tem fé nenhuma. Que adianta? Que adianta andar na rua pra lá e pra cá? Que adianta fazer culto nem rua, nem praça? Né? Sendo que você não tem fé nenhuma. E a fé mesmo não tem. Entendeu? Tem que ter fé. Por que as coisas boas acontecem sempre aqui nessa igreja? Porque aqui tem fé. Aqui não vive só de obra, aqui vive da fé e a obra. Aqui tem fé e obra. Aqui não fica só em obra, entendeu? As cartas de Paulo também desenvolveram a base para um estilo de vida cristão com os olhos voltados para o Espírito Santo, cuja presença viva capacita os crentes a viver uma vida de amor, capaz de cumprir
com vantagem às exigências da lei mosaica expressa no Antigo Testamento. O cristianismo repousa não na antiga aliança selada por Jeová com a descendência de Abraão, mas numa nova aliança fundamental, profetizada no Antigo Testamento, do que Jeová em Cristo fez por toda a humanidade. As marcas do cristianismo estão na transformação, não na reforma, no novo nascimento, não no biológico. Esse entendimento de nossa fé foi construído pelo grande apóstolo a quem Jeová escolheu e usou para estabelecer a rota que os cristãos vêm trilhando por aproximadamente 2000 anos. Exatamente. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto. Nessa madrugada, abençoe somente os inscritos, somente os dizimistas e ofertantes, e somente os que ajudam essa obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.